Boa noite, queridos irmãos e amigos. Provérbios capítulo 18, versículos 14 e 15 dizem o seguinte: O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Nesses dias em que nós vivemos aí cercados de preocupações a respeito de doença, será que vou pegar isso, será que não vou, e etc., né? A palavra de Deus diz que há uma coisa que sustenta o homem mesmo na sua doença, e diz que é o espírito firme. Mas diz que o espírito abatido é insuportável. Ninguém aguenta um espírito abatido. E eu fiquei me perguntando que razões fazem que as pessoas se sintam abatidos e, o pior, demonstrem este abatimento no seu meio profissional, no meio estudantil, no meio da igreja, no meio da família. O versículo seguinte já dá uma ideia sobre isso. Diz que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Parece que há um relacionamento direto, parece não, existe um relacionamento direto entre o abatimento que ninguém suporta e estarmos sustentados mesmo que as coisas não andem tão bem. Eu gostaria de falar para você hoje à noite a respeito de dicas bíblicas que nos ajudam a evitar a vergonha. Algumas pregações anteriores nós falávamos que nós não seremos envergonhados, mas há hábitos que nos ajudam a não chegarmos neste ponto. Então eu gostaria de falar hoje à noite sobre 5 hábitos que te impedem de passar vergonha. O primeiro deles, eu gostaria de ler Provérbios capítulo 28, versículo 5, vai nos mostrar que precisamos procurar saber o que é certo e justo antes de falar e antes de agir. Procurar saber o que é certo e justo. O provérbio 28, 5 diz: Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Nós precisamos ter claro que a nossa direção precisa estar fundamentada naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que vai trazer a justiça, naquilo que está correto. Então, em primeiro lugar, a primeira boa dica que a Bíblia nos dá é conhecer isso que é certo, conhecer o que é justo, a respeito do que eu estou trabalhando, a respeito do projeto que eu vou fazer, a respeito do público que eu tenho que alcançar. Eu preciso saber como eu vou atingir um final justo, como eu vou fazer o que é mais certo. Um outro provérbio, capítulo 17, versículo 27 até o 18, versículo 2, diz que quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, também por sábio. Além de saber este resultado melhor a ser obtido, além de saber aonde queremos chegar, qual é a melhor forma de lidar, o que é justo e o que é mais correto, nós precisamos buscar o melhor resultado e saber que temos que conhecer isso tudo antes de abrir a boca, antes de falar, antes de darmos a resposta, antes de falar. A Bíblia diz que falar sem conhecer antes é ser precipitado. Você precisa conhecer a respeito, tomar conhecimento, estudar o assunto, se informar, perguntar, enfim, saber o que é certo, saber a respeito do assunto, conhecer mais e, antes de falar, saber o que é justo. Mas há algo interessante nesses versículos aqui, que a continuação diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Como eu dizia ao início, a sabedoria está diretamente relacionada ao quanto eu vou me manter longe da vergonha. Este, então, aquele que busca o próprio interesse, insurge-se contra a sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ele gosta de abrir a boca, de falar logo do que sabe, está querendo mostrar o que ele sabe, como ele é capaz, como ele é melhor do que os outros, e diz que esta atitude é uma insurgência contra a própria sabedoria. Se nós buscamos a coisa certa, estamos no caminho certo. Na passagem anterior diz que os que buscam o Senhor entendem tudo. Aqui diz que o que busca o seu próprio interesse
insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você precisa saber tudo. Você precisa entender de tudo. Você precisa buscar a coisa certa, buscar o caminho certo e conhecer isso dentro dos parâmetros da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ensina para você. Envolva-se com Deus e com a sua palavra. Em seguida, eu gostaria de falar que, além de procurar o que é certo e o que é justo, você precisa dar mais valor à integridade do que a qualquer outra coisa. Provérbios 28, versículo 6, diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. As pessoas, dependendo do que elas buscam, dependendo dos valores, da escala de valores que elas têm, às vezes passam por cima dos outros, porque a riqueza, os recursos deste mundo são a coisa mais importante para elas. Nós temos visto cada vez mais a veracidade da afirmação bíblica que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tudo que nós estamos vendo, todos os problemas que nós estamos enxergando, a maneira errada de tratar as coisas, tudo isso é consequência do amor ao dinheiro. Isso não depende de regime político, isso não depende de quem está no poder, não depende de que país a pessoa está. Se você vai analisar, no fundo, alguém está colocando o dinheiro no bolso, alguém está querendo se enriquecer às custas dos outros. Também não há solução para isso, num regime político ou outro. A solução para isso está em o povo conhecer a Deus e simplesmente dar mais valor à integridade do que a qualquer outra coisa, principalmente ao dinheiro, aos recursos deste mundo, até porque nós não vamos levar nada disso quando nós partirmos, quando nós sairmos deste lugar. Dê valor à integridade e, se necessário, despreze outras coisas que são secundárias ou de valor inferior. Em terceiro lugar, você precisa ter referenciais, padrões elevados, imutáveis e inegociáveis, referenciais e padrões. Provérbios 28, versículo 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja que, olhando com um aspecto espiritual, Deus está dizendo, se a pessoa não mostra interesse nas minhas coisas, se ela procura fazer de conta que não ouviu, que não é com ela, desviar a sua atenção da palavra de Deus, da lei de Deus, até que ela faça uma oração, isso vai ser para Deus abominável. Por que seria diferente no nosso mundo? Por que nós poderíamos achar que as coisas seriam diferentes no mundo em que nós vivemos? Nós precisamos ter referenciais absolutos. Precisamos ter padrões elevados, imutáveis, que não mudam. A palavra de Deus, a Bíblia diz, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, é o que diz o Senhor. Então, esses referenciais imutáveis e inegociáveis são o nosso Deus, a sua palavra, aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Você precisa procurar uma igreja, precisa estar em contato com uma igreja. Talvez esperar que elas voltem a abrir, mas enquanto não abrem, por causa da pandemia, você pode estar em contato com a palavra de Deus, você pode ouvir mensagens como esta e tomar uma decisão firme de manter os seus padrões absolutos, de manter os seus referenciais elevados, imutáveis e inegociáveis. Em quarto lugar, a palavra de Deus também nos ensina que precisamos saber reconhecer as próprias falhas e ter coragem e humildade para voltar atrás e mudar quando nós as encontramos. Veja só, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes as pessoas desprezam a palavra de Deus achando que isso aqui só se refere a pecado e fazer o bem, pecado e caridade. Na verdade, a Bíblia é cheia de dicas, de orientações que são válidas, que são aplicáveis em qualquer área da nossa vida. Quando ela diz que nós não devemos encobrir as transgressões, é claro que a primeira aplicação é espiritual. Se estamos em pecado diante de Deus, se temos um problema com Deus, se não acertamos a nossa vida com Deus, a única solução é o arrependimento e a fé na palavra do Senhor.
Aqui diz que quem cobre suas transgressões, o que faz de conta que aquilo não é problema, o que despreza, o que diz, isso é assim mesmo, todo mundo faz, aquele que não dá valor a estas coisas, despreza essas coisas, diz a palavra, jamais prosperará. E é óbvio que na vida espiritual, na sua caminhada com Deus, você não vai ver os resultados das promessas de Deus na sua vida se não procurar se arrepender, e arrependimento implica em mudança. Arrependimento implica em reconhecimento do erro, reconhecimento do pecado, no caso, se for algo espiritual, e uma atitude firme de voltar atrás e de andar por outros caminhos. Quem encobre jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu me lembro de algumas ocasiões em que eu estava insistindo em uma posição em relação às coisas do meu trabalho, e de repente, estudando mais ou ouvindo outras pessoas, descobri que aquilo não era o melhor caminho, ou precisávamos corrigir alguma coisa ou acrescentar algum dado, e eu precisei tomar a decisão de ir conversar com o meu gerente, meu superior, e dizer, olha, nós precisamos mudar alguma coisa aqui nesse projeto, precisamos alterar, precisamos corrigir, porque descobri isso e aquilo. E não havia nenhum problema em fazer isso. O grande problema era chegar ao final e ter encoberto alguma coisa. O grande problema seria agir sem que as coisas ficassem conhecidas. Pratique isso. Faça isso no seu trabalho, onde você está. Não tenha medo de reconhecer as falhas. Não tenha medo de reconhecer se você falhou. Todos nós somos falhos. Nós não somos perfeitos ainda. Deus está trabalhando em nós e nós somos perfeitos no sentido de que já recebemos dentro de nós aquilo que pode nos dar a vitória e a direção correta, que é o Espírito de Deus. Mas reconhecer falhas não é nos diminuirmos. Há pessoas que dentro de casa, às vezes, podem resolver as questões no seu relacionamento matrimonial ou no seu relacionamento com os filhos com um simples reconhecimento, você tem razão, aqui assim, eu poderia melhorar isso e tal, podemos agir desta forma. Isso não quer dizer que você vai perder o controle, simplesmente quer dizer que você está andando no caminho certo, por reconhecer as suas próprias falhas e por ter coragem e humildade para voltar atrás e mudar aquilo que precisa ser mudado. Talvez você hoje precise mudar alguma coisa na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha andado até aqui tomando as decisões, buscando riqueza. Talvez você tenha andado sem considerar a palavra de Deus. Talvez você não tenha feito uso destes bons princípios que estávamos falando aqui, de procurar o que é certo, de procurar o que é justo, de dar valor mais à integridade do que à riqueza, de ter referenciais e padrões elevados e, por fim, de saber e reconhecer as próprias falhas e ter coragem e humildade para mudá-las, voltar atrás e mudar o que precisa ser mudado. Hoje, Deus te convida a voltar atrás e acertar com Ele aquilo que até agora você não conseguiu acertar. Nunca é tarde, até o dia em que nós partimos ou deixamos esta vida. Nunca é tarde, até o momento em que não temos mais recursos, possibilidade de fazer alguma coisa. Hoje, diz a Bíblia, hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia certo, hoje é o dia de você tomar uma decisão de corrigir o que precisa ser corrigido. Por fim, em quinto e último lugar, eu gostaria de dizer que, considerando tudo isso que nós falamos, você precisa estar pronto a mostrar constância e equilíbrio nas decisões que você tomou. Se você voltou atrás, se você descobriu, reconheceu um erro, se você achou o que era certo e está firmando-se naquilo, mostre constância, mostre equilíbrio e nunca você vai ser envergonhado naquilo que você está tratando, naquilo que você está lidando, naquilo que você está gerenciando ou naquilo que você está ajudando, enfim. Constância e equilíbrio nas decisões e nas palavras que você usa. Diz o versículo 14 do capítulo 28 de Provérbios, feliz o homem constante. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que não mantém a sua firmeza, não mantém a sua constância e diz, eu não quero mais saber disso, eu quero fazer do meu jeito, não estou nem aí para o que os outros vão pensar, nem para o que Deus tem a ver com isso, eu quero fazer do meu jeito. Esse, diz a palavra, vai cair no mal. Como dizia o versículo anterior lido, não vai prosperar, não vai chegar aonde você quer chegar. Então seja constante no temor de Deus. O temor de Deus é o princípio
dessa sabedoria. Gostaria de concluir lendo mais um provérbio, que é o versículo 20 deste capítulo 28, que diz: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Tudo depende de o que é que você está buscando em primeiro lugar. Aproveite esse tempo de isolamento, de pandemia, para rever os seus valores. Você tem tanto tempo para pensar agora, tanto tempo para replanejar. Aproveite para rever o caminho por onde você vai retomar. Talvez você tenha até perdido o emprego. Quem sabe a chance de pensar como eu vou agir agora, o que é que eu vou valorizar no próximo passo que eu vou dar, como eu vou tomar as minhas decisões. Ouça essa mensagem de novo, ouça quantas vezes precisar para descobrir estes 5 passos, esses 5 hábitos maravilhosos, biblicamente reforçados, defendidos, para que você nunca mais passe a vergonha que você já passou até hoje. Versículo 25 do capítulo 28 diz: o cobiçoso levanta contendas, aquele que pensa só em si, aquele que busca com outros valores, com outros interesses, mas o que confia no Senhor prosperará. Deposite a sua confiança no Senhor. Confia no Senhor, diz a palavra de Deus, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Há uma condição aqui. Você precisa aprender que, se não se condicionar àquilo que é imposição de Deus, você não vai descobrir as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas se de uma maneira bem simples, você começar a demonstrar confiança na palavra de Deus e passar a agir conforme ela orienta que você faça, em seguida, você vai descobrir um caminho de prosperidade, primeiramente espiritual, porque a mais importante de todas é o que vai dizer onde nós vamos chegar, como nós vamos chegar ao dia do encontro com o Senhor, quando Ele vier buscar o seu povo. Prosperidade espiritual, mas ela se dará também na sua saúde. Você vai descobrir que as suas decisões serão mais sábias e você vai viver com mais saúde, vai viver melhor, você e sua família. Os investimentos que você vai fazer vão ser melhores. Você vai descobrir onde Deus poderia estar agindo mais na sua vida e você vai descobrir a prosperidade verdadeira, inclusive nesta área financeira. Eu não sou um pregador de prosperidade, eu sou um pregador da palavra de Deus. Mas aonde a Bíblia diz que nós podemos prosperar, nós podemos descobrir que essa prosperidade é sim espiritual, essencialmente, mas ela também se estende à nossa vida física, à nossa vida material. João, no Novo Testamento, escreve a um chamado Gaio, ele diz: meu amado Gaio, eu desejo que você seja próspero, como na sua saúde, como na sua prosperidade. O desejo dele é que ele encontre prosperidade em tudo, e esse é o meu desejo para você também. Que você saia bem deste momento, que você retorne à sua normalidade, seja neste novo normal, ou se puder voltar ao antigo normal, mas que você volte com Deus na sua vida. Que você volte com a orientação da palavra, e você descubra que o que confia no Senhor prosperará. No início dizia: o que encobre as transgressões jamais prosperará. Descubra aonde está a trava, aonde está a barreira, aonde está o problema. Confesse isso e descubra agora a confiança no Senhor e descubra a prosperidade na caminhada com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a você, a sua casa e a sua família. E agora você vai ao seu testemunho, você vai colocar aí nos comentários, logo após esta mensagem, nos comentários, você está assistindo pelo Facebook, ou na semana que vem nós vamos colocar também lá no YouTube, você pode colocar os comentários lá, mas você vai escrever algo do tipo: antes eu não sabia porque nada dava certo, agora eu sei que eu preciso confiar no Senhor. Antes eu não sabia porque nada dava certo, agora eu sei que eu preciso confiar no meu Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Amado Pai Celestial, com grande alegria, com grande esperança, nós nos aproximamos de Ti nesse momento,
para pedir-te que faças diferença na vida de todos os nossos ouvintes, de todos aqueles que ouvem esta mensagem. Que a vida e a família destes queridos sejam abençoados ricamente no nome de Jesus. Que eles recebam dentro da sua casa, dentro do seu lar e no seu próprio físico os benefícios de praticarem estes 5 simples hábitos que vão impedir de serem novamente envergonhados. Senhor, em nome de Jesus, faz-os levantar seguros, tementes a Deus e não tementes dos resultados neste mundo, mas sabendo que a tua palavra está acima de tudo, que aquilo que tu afirmas, que tu prometes, há de acontecer do jeito que o Senhor prometeu. Guarda, cuida de todos os meus amigos, de todos os ouvintes desta palavra, leva-nos sempre em segurança, a sempre ao darmos um passo, verificarmos se estão dentro daquilo que é certo, daquilo que era justo, se estão dentro dos princípios de uma vida de bons hábitos, que nos afastam de todo e qualquer tipo de vergonha. Peço isso e agradeço no nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo tempo que você tem passado conosco. Divulgue esta mensagem, divulgue o nosso canal, curta o nosso canal. Fale que nós estamos lá no Facebook também, no YouTube também. Divulgue isso, faça as pessoas conhecerem, para que mais e mais a palavra de Deus entre nos lares, entre nas vidas das pessoas que você ama, que você conhece. Deus o abençoe, uma boa semana, até o nosso próximo encontro, no nome santo, precioso do Senhor Jesus.